No próximo domingo, a lei seca completa 8 anos. O aumento do rigor ajudou a diminuir a violência no trânsito, mas os números poderiam ser melhores. Ainda tem muito motorista irresponsável. 8 anos depois, uma constatação. Muita gente ainda desrespeita a lei que proíbe a mistura de álcool e direção. Na avaliação de especialistas, apesar da multa de quase R$2.000, da perda da habilitação e da possibilidade de detenção para quem é pego dirigindo embriagado, o comportamento dos motoristas mudou pouco nos últimos anos. A embriaguez ao volante foi responsável pela morte de 479 pessoas nas rodovias federais no ano passado. O número é praticamente o mesmo de 2012, ano em que as penas para quem dirige depois de beber se tornaram mais rígidas, quando 485 pessoas morreram em acidentes nas estradas por influência do álcool. No mesmo período, o número de acidentes ocorridos por causa da ingestão de bebidas alcoólicas caiu de 7.594 para 6.738, uma redução de 11%. Aqui no Distrito Federal, nesses 8 anos de lei seca, mais de 77 mil motoristas foram autuados por beber e dirigir. De acordo com o Detran, pelo menos 600 vidas foram poupadas. De junho do ano passado a junho deste ano, a quantidade de mortes caiu 30% se comparada ao mesmo período do ano anterior à implantação da lei. O número passou de 500 para 348 mortes. E as últimas horas do dia são consideradas as mais críticas no trânsito. A maior parte dos acidentes acontece entre 6 da tarde e meia-noite. E para falar mais sobre os 8 anos da lei seca, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça a advogada Andréa Rezende. Doutora Andréa, boa noite. Boa noite. Era de se esperar que a multa, que no primeiro momento trouxe um grande impacto pelo seu alto valor, causasse esse efeito de inibir os motoristas. Parece que o alto valor não fez o efeito esperado, né? Na verdade, existe uma dificuldade muito grande em conscientizar a sociedade dos efeitos, né, que causa, o mal que causa dirigir sob influência de álcool. A pessoa que bebe e dirige, ela pode cometer um ato contra si própria, sua própria segurança e contra terceiros, expondo inclusive a vida de outra pessoa em risco, a sua própria vida em risco. Né? Então, existe uma dificuldade muito grande em quebrar esse paradigma que tem culturalmente do brasileiro de beber e dirigir, né? Mas eu acredito que com a atuação do Detran, do governo do Distrito Federal e de forma nacional, campanhas, né, vêm no sentido de quebrar esses paradigmas. Inclusive já existem campanhas de paz no trânsito, inclusive nas escolas. Então já é uma nova formação das pessoas que já vão crescendo com essa nova ideologia de que faz mal, não é correto e que oferece risco, né, a sua integridade física e a de terceiros beber e dirigir. Em cima dessa visão, eu pergunto para a senhora como é que está a nossa jurisprudência hoje em relação às pessoas que atropelam e acabam causando a morte de terceiros. Trata-se de homicídio doloso ou culposo? Depende. Cada caso é um caso, né, específico. Isso tem que ser analisado pelo Ministério Público no momento em que ele oferece a denúncia, né, e também pelo magistrado ao proferir sentença, mas a princípio nossa jurisprudência, ela entende o seguinte: um acidente de trânsito com vítima, né, com uma vítima fatal, a princípio trata-se de um homicídio culposo. Agora, quando há ingestão de álcool do condutor, é possível pedir a figura do dolo, né, onde o condutor, ao ingerir álcool e dirigir, ele assumiu o risco e expôs a vida de outrem, né, e ocorrendo um acidente fatal. Então, nossa jurisprudência hoje, no caso do acidente com vítima, onde o condutor ingeriu álcool, é possível que seja um crime doloso. Em março nós tivemos uma alteração na lei seca que passa a valer agora a partir de novembro, não é? Exato. Como é que ficou a questão da negativa em se assoprar o bafômetro? Bom, nós tínhamos essa previsão por meio do... ainda está em vigor o 277, parágrafo 3º, né, onde a mera recusa, ela trazia
como é que fala, a probabilidade, a intenção, né? A gente teria, no caso, demonstrado já, configurado, de que a pessoa ingeriu álcool. Só que era uma possibilidade, era uma suposição. Agora, nessa nova lei, veio o artigo 165A, ele mudou de local no Código de Trânsito, ele ficava na parte administrativa do Código de Trânsito, agora ele vai para a parte de infrações, né? E a recusa hoje, ela é considerada uma penalidade. Tá? Então, a pessoa que se recusar a soprar o teste do bafômetro, ela já vai ser penalizada como se tivesse ingerido álcool. Ela sofre a mesma penalidade. Ela vai pagar o valor da multa, né? Corre o risco de ter a suspensão dos 12 meses sem dirigir, a pontuação na carteira e, se for reincidente, o pagamento ainda será em dobro da multa. Perfeito. Vou pedir para a senhora continuar aqui com a gente. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já no próximo. Continua comigo aqui na bancada do Jornal da Justiça, a advogada André Rezende. Estamos falando sobre os 8 anos da Lei Seca. Doutor André, em que situação o motorista que houver consumido bebida alcoólica pode ser preso em flagrante? No caso, quando o motorista está dirigindo sob influência de álcool e ele se envolve num acidente de trânsito ou é alvo de uma fiscalização de trânsito, o agente de trânsito pode pedir para que ele faça o exame do bafômetro ou fazer a análise dos sinais de embriaguez. Quando o condutor se recusa a fazer, e estando ele demonstrando sinais claros de que está extremamente embriagado, o agente de trânsito pode encaminhá-lo ao exame de corpo e delito. Ele faz um exame com um médico capacitado, onde ele vai auferir, né, os sinais de embriaguez. Constando nessa perícia os sinais de embriaguez, vai ser dada a prisão em flagrante do condutor. Ou, no caso, que a maioria das vezes acontece, se ele soprar o bafômetro e incidir acima de 0,3 miligramas de álcool expedido por, né, pulmonar, ele pode ser preso em flagrante também. Esse número pode ser contestado? Pode, mas depende. Pode geralmente, o que acontece? Isso que eu ia falar. O que ocorre? Quando a diferença for mínima entre o limite, a gente contesta e pede essa contraprova, inclusive na hora. O próprio agente de trânsito ele já pede para repetir o resultado. Por quê? Porque existe uma variação no bafômetro de até 0,04. Então, de miligramas. Então, quando ele sopra e dá, por exemplo, 0,34, esse valor de 0,04, ele é um valor de alteração da própria máquina, do próprio aparelho. Então, se não for feita a contraprova, nesse caso, pode ser contestado o exame do bafômetro. A senhora acredita que temos motivos para comemorar os avanços nesses 8 anos da Lei Seca ou os números ainda não lhe agradam? Olha, eu acredito que qualquer avanço é um ponto positivo onde a gente pode comemorar. Se você for ver os índices, né, dos acidentes de trânsito envolvendo morte em razão de influência de álcool, você vê que houve uma queda, houve uma redução, mas essa redução ainda não é satisfatória. Tá? Então, esse ano mesmo, nós já tivemos aqui no Distrito Federal mais de 5.000 pessoas autuadas. Então, é um número que ainda é alto, pelo tempo em que a lei está em vigor. Tá? Mas, assim, tendo em vista como era 8 anos atrás, eu acredito que houve uma evolução. Eu acredito que caiu, né, a taxa de acidente de trânsito com vítima fatal. Doutor André, obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Obrigada.